Tem um. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Tá muito. Vereador André Luiz Rezec. Vereador Claudio Honor Risse, presente. De quanto que é? Vereador Existo Hélio Fernandes César, presente. Vereador João Alberto Minaré, presente. Vereador José Francisco Abrão Miziara, presente. Vereador Luiz Carlos Anastácio, presente. Vereador Olímpio Jorge Nabem. Vereador Otávio Alves Garcia, presente. Vereador Paulo Henrique Correia, presente. Vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. O senhor quer anotar, por favor? É 8133. Oi, Não, 8133. eu não assinei. 8539. Nem o Claudio não. Só que tá O junto fixo da semana 3322. passada e dessa semana o senhor não assinou ainda não. Eu não fui aprovado. 0414. É Cláudio e o DDD 017. Não, eu estou comprando. É de um amigo meu. Agora, se não... Hein? Até aí tá bom. Não, não tá. Dessa Então eu semana estava não na foi roça, aprovado né? ainda. Ainda não foi? É, Então vamos virar para cá. Ficou pra trilha, só na roça. Aqui. isso. É Cláudio, no nome desse é Cláudio Artudito. O nome é Cláudio Risse. É Cláudio Risse, R-I-C-C-I. Tá com um amigo meu,
que ele chama-se, Ah, era para... o apelido dele é Quer me dar bem mais rápido. o nome dele. É muito conhecido. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberto os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Tá aí? Vem. Pergunta para ele se ele quer vir. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Das comunicações. Quer vir? Ele vai vir? Tem comunicações dele?
Tem comunicações aí? Tá aqui. Através do requerimento número 1391/2007, o vereador Dorivaldo de Almeida Júnior Lilico requer licença de suas funções legislativas na sessão de hoje. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O suplente, o vereador Nestor Leonel dos Santos, previamente cientificado, ocupará o lugar do titular licenciado. Vereador Nestor Leonel. Telegramas do Ministério da Saúde comunicando a liberação de verbas dos diversos fundos para a cidade de Barretos. Comunicações que ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Telegramas do Ministério da Educação informando sobre a liberação de verbas sobre diversas rúbricas direcionadas ao município de Barretos, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Quem é que eu peço? Os vereadores estão todos aqui ou estão todos lá em volta? Não. Estão aqui, né? Não tem nenhum lá com ele, só... Então, essa é a matéria mais importante, é o orçamento. é o quê? O orçamento. Tá. Alt-tab. Mais um. Aí, só isso. A segunda discussão. Como chama isso aqui? Matéria do expediente? Ordem do dia. Da ordem do dia, em segunda discussão, projeto de lei número 093/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barretos para o exercício de 2008. Aprovado por maioria em primeira discussão e votação. Está em segunda discussão o projeto de lei número 93/2007, que trata-se da peça orçamentária municipal. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria, com os votos contrários do vereador Luiz Carlos Anastácio, André Rezec, Kiko Miziara e Nestor Leonel. Justificativa de voto do vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, nós, a bancada, principalmente o vereador Kiko, o vereador Lilico, que não se encontra presente, André, nós tentamos fazer a composição para votar no projeto, desde que a emenda colocada pela bancada fosse votada. Então eu gostaria que ficasse registrado em ata que esse é um dos motivos que nós votamos contra. Evidentemente que nós sabemos que estão dando aí, que a casa, né, que tem a maioria, está dando aí um cheque em branco de 50% do orçamento para o Executivo. Então, por esse motivo que nós votamos contra. Muito obrigado pela atenção. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Voto contrário do vereador Kiko Miziara. Aprovado por maioria a redação final. Não, aprovado por maioria a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Kiko Miziara. Aprovado por maioria a redação final do projeto de lei 93/2007, que trata-se da peça orçamentária municipal. Projetos em discussão única. Projeto de lei número 103/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio e contrato de comodato com a Fundação Oswaldo Cruz para a implantação do projeto de farmácia popular. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, a dispensa da leitura dos pareceres das comissões. Não, ainda não. Só dos pareceres, vereador Kiko. Está em discussão o projeto de lei número 103/2007. Está faltando, né? Com a palavra o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, imprensa, funcionários. Senhor presidente, eu até não ia discutir o projeto, porque é um projeto basicamente unânime nessa casa. Pelo próprio parecer das comissões, todos os vereadores se manifestaram favorável e acho que isso é um projeto que tem a agregar muito para a população. Eu só pedi a palavra, e estou ocupando essa tribuna, para fazer um relato que eu acho que deveria constar em ata, porque por muitas vezes nós já discutimos aqui, inclusive na sessão passada do orçamento, sobre a falta de respeito do Executivo para com esse Legislativo. Muitas vezes se passa, como se passou, cheque em branco e algumas coisas. E hoje, senhor presidente, a hora que eu sentei na minha mesa, Vossa Excelência determinou que todos os telegramas de liberação de verba fossem encaminhados a todos os vereadores, e está na sessão. A primeira liberação de verba trata-se exatamente deste convênio que vai ser aprovado agora, com data do dia 7 de novembro. Ou seja, está virando um circo tão grande que no dia que, teoricamente, seria a aprovação, a verba já está liberada. Ele já assinou o convênio antes do aval do Legislativo. Mesmo quando 100% dos vereadores, todos os vereadores, se manifestam favoráveis ao projeto. Eu acho que isso não seja de ser um desrespeito com essa Casa Legislativa. Eu acho que isso, inclusive, contraria toda a legislação vigente. Porque se necessita da aprovação da Câmara para assinatura do convênio, como que no dia da votação do convênio já tem um telegrama do Ministério da Saúde, datado dia 7 de novembro de 2005, com a seguinte informação, que foi liberado R$50 mil para pagamento de incentivo à implantação do programa Farmácia Popular do Brasil. Ou seja, mais uma vez, já se assinou o convênio antes da Câmara. Vereador Kiko. Obrigado, vereador André. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Eu solicito de Vossa Excelência autorização para falar sentado por razões orgânicas. Por favor. Vereador André, isso mostra, evidentemente, primeiro, o desrespeito que o senhor prefeito tem pela Câmara, porque sabe que controla a parte majoritária dela. E isso mostra, na nossa posição,
o desrespeito que nós temos por nós mesmos. Porque nós vamos aprovar um projeto que já está assinado, sacramentado, já existe, e nós vamos estar retroagindo como foi criticado no passado por situações semelhantes. Quer dizer, o que foi criticado no passado e até foi votado contra, exatamente por essa razão, hoje chega aqui a essa casa pelo prefeito que hoje é sustentado por aqueles que no passado criticavam. Nós vamos votar a favor, porque não interessa, né, a forma até errônea com que as coisas foram caminhadas para casa. Nós não queremos é prejuízo para a nossa cidade. Então nós vamos votar a favor. Mas essa sua manifestação tem o meu respaldo e também tem o respaldo dos 2 outros vereadores da bancada de oposição, com certeza, do vereador Anastácio e hoje do vereador Nestor Leonel. Porque nós não concordamos com isso. Mas isso tende a continuar se repetindo exatamente porque o prefeito sabe que ele domina um grupo de 7 vereadores que se submete e que não chia mais agora, aceita. Obrigado. Eu realmente ocupei a tribuna só para lastimar o fato de, mais uma vez, mostrar que a Câmara de Barretos está virando enfeite e decoração. Obrigado, senhor. Senhor segundo secretário, queria fazer uso da palavra. Senhor vice-presidente, o senhor poderia assumir no meu lugar? Senhoras e senhores, presentes em nossas galerias, senhores funcionários da Câmara, imprensa, senhores vereadores, eu solicitei para fazer uso da palavra apenas para esclarecer. Eu sou uma pessoa que sempre me pautei pela democracia e procuro fazer isso aqui na Câmara. Portanto, como democrata, eu entendo o direito da oposição se manifestar, eu entendo o direito da oposição fazer a sua parte, marcar a sua presença, de forma tranquila, de forma contundente. Isso faz parte do jogo democrático. Agora, em determinados momentos, eu tenho que fazer uso da palavra para, no meu entender, fazer um resgate sobre a realidade dos fatos. Aqui, no caso, os senhores vereadores que já são mais experientes, ou que já tiveram participação no poder público, devem saber que esse telegrama comunica a liberação de verba. Todas as verbas federais liberadas para o município vêm através da Caixa Econômica Federal. E, senhores vereadores, a liberação da Caixa Econômica Federal para a conta corrente da Prefeitura Municipal é um processo extremamente rigoroso. A análise dos técnicos da Caixa Econômica Federal é de um rigor brutal. E o mínimo que se exige para a liberação desses recursos por parte da Caixa Econômica Federal é muita coisa. Inclusive, não poderia haver a liberação sem um convênio aprovado por esta Casa de Leis. Tanto é que esse telegrama, que foi citado aqui pelo o vereador que me antecedeu, informa a liberação dos recursos financeiros. E diz aqui mais: destacamos que as informações estão disponíveis, tá certo? Se bem que aqui fala disponível no endereço eletrônico, mas, na verdade, essa verba está disponível em uma conta da Caixa Econômica Federal até que o Executivo preencha toda uma série de requisitos e apresente uma série de documentos para a liberação. E entre esses documentos, não tenham, senhores, a menor dúvida, a Caixa Econômica Federal
não procederá à liberação para a conta corrente da Prefeitura Municipal se não houver um convênio autorizado por esta Casa de Leis. Pode o senhor prefeito, inclusive, ter assinado antecipadamente com o Instituto Oswaldo Cruz, mas o referendo dessa Casa de Leis é condição sine qua non para que o convênio seja efetivado. Portanto, no meu entender, eu vou lhe dar uma parte, vereador Kiko, no meu entender, não existe motivo para essa colocação que foi feita anteriormente aqui pela bancada oposicionista, uma vez que não se passou em cima de nada, muito menos em cima desta Casa de Leis, muito menos em cima desse legislativo. O importante, o positivo, é que foi conquistada uma farmácia popular que vai facultar aqueles mais carentes a possibilidade de comprar mais de 180 medicamentos por um preço 10% do valor de mercado. E isso vai trazer uma melhor qualidade de vida, a possibilidade para muita gente, a possibilidade de muitos cidadãos barretenses, carentes, que não têm condições sequer de se medicar, porque os medicamentos são caros, de poder procurar a farmácia popular e tomar os medicamentos prescritos pelos seus médicos. Com a palavra, o vereador, nobre vereador Kiko Miziara. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência disse que o prefeito até poderia ter assinado. Eu quero deixar claro para Vossa Excelência que, primeiro, o benefício nós não questionamos, tanto que hoje me ligaram para que eu desse o parecer, eu simplesmente disse para a senhora diretora que era para dar o parecer favorável, porque isso é o que interessa efetivamente para nós. Então, quanto ao mérito, não há nada a questionar. Mas Vossa Excelência me preocupou mais ainda, quando Vossa Excelência disse que o prefeito poderia ter assinado o convênio. Não, com certeza ele assinou, porque como Vossa Excelência disse, que a Caixa só liberaria se as coisas estivessem exatamente como são as determinações dela, com certeza ela só manifestou a liberação da verba porque ela tinha em mãos já o convênio assinado pelo senhor prefeito. Não. Isso? Não é possível. Vossa Excelência disse aí agora há pouco que a liberação das verbas segue uma tramitação na qual a Caixa Econômica é rigorosíssima. E Vossa Excelência disse, não fui eu quem disse, foi Vossa Excelência, que com certeza, dentro dessa tramitação, teria que existir a assinatura do convênio que essa casa aceitaria, que essa casa aprovaria. Vossa Excelência disse isso. Então, para a Caixa ter trabalhado dentro da sistemática dela, para ter agido de acordo como ela agiu, ela tinha em mãos já assinado o convênio entre ela, a Caixa Econômica e a Prefeitura Municipal. Senão, não teria como, porque foi isso que Vossa Excelência disse. Concorda comigo, senhor presidente? Não fui eu quem disse, e Vossa Excelência fez até uma pregoação, né, a respeito do procedimento da Caixa Econômica Federal. Vossa Excelência falou do rigor com que ela só libera verbas a partir do instante que todas as papelamas estejam dentro da situação regular. E para que houvesse a situação regular, isso é, para que houvesse a liberação pela Caixa Econômica, só seria feito através da assinatura do convênio. E para ter havido a assinatura do convênio, essa era uma participação ativa do senhor prefeito, porque ele que é o responsável por quem tem que assinar, independentemente do posicionamento da Câmara, porque o projeto está chegando agora à Câmara. Então, não é uma questão de protesto, nem uma questão de posicionamento de bancada. Isso é uma questão até mesmo de legalidade. Porque se alguém resolver implicar com isso aí por fora, vai implicar e vai ganhar. Vai criar caso tanto para o prefeito quanto para a Câmara Municipal.
que nós vamos estar sacramentando uma coisa que já existe, independentemente do nosso posicionamento e vontade. Ela já existe. Existiria com o nosso posicionamento e com a nossa vontade também. Só que o prefeito se antecipou a isso, desfez, como diz o vereador André, desfez da Câmara Municipal como órgão fiscalizador e promulgador das leis, porque ele está mandando uma coisa que ele já assinou, então ele não vai precisar da nossa aprovação por uma coisa que ele já tem assinada. E isso foi Vossa Excelência que disse. E isso Vossa Excelência sabe perfeitamente que é a verdade das coisas. A Caixa Econômica não liberaria absolutamente nada se todas as papelamas não estivessem em perfeita ordem, inclusive com o convênio assinado pelo responsável pela cidade de Barretos, que é o seu prefeito municipal. Então, não é uma questão nem mesmo de democracia. Acho que aí é até uma questão mais séria, que é uma questão de desequilíbrio entre os poderes. O senhor prefeito se antecipou ao que é o nosso poder, porque ele conta efetivamente com o apoio dessa Câmara, ele antecipou, contando que nós iríamos aprovar, como realmente vamos, unanimemente, isso eu posso garantir ao senhor, porque não tem nenhum interesse contrário a isso, só que ele, mais uma vez, nos desfez. Pior do que isso, é que nós vamos desfazer de nós mesmos de novo. Agora por uma situação nobre, agora por uma situação realmente desejada para o município. Mas aconteceram já, de outras vezes, acontecer isso, sem que fosse efetivamente aquilo que a municipalidade como um todo efetivamente desejasse. Eu agradeço a Vossa Excelência a sua parte, e agradeço mais ainda, se Vossa Excelência não tentar justificar o injustificável. Obrigado. O vereador Kiko é um bom orador e procura sempre se valer do seu dom, mas o senhor continua equivocado, vereador Kiko. Ou talvez eu não tenha sido claro, depois eu vou verificar na fita. Mas eu vou dizer para o senhor que não existe aqui nenhuma comunicação por parte da Caixa Econômica Federal sobre... o senhor recebeu também uma cópia do telegrama, sobre a liberação da verba. A comunicação é do Ministério da Saúde. A liberação do recurso propriamente é uma comunicação da liberação da verba. A liberação da verba propriamente dita só é feita pela Caixa Econômica Federal. E só vai fazer essa liberação do recurso em espécie, na conta corrente da Prefeitura Municipal, se o convênio estiver lá e se estiver aprovado por essa Câmara Municipal. Se o projeto, como pretendo, imagino, tenho certeza que será... Não, nesse momento eu não lhe concedo a parte, vereador Kiko. Será aprovado por esta casa e, ao que parece, por unanimidade. Então, nós vamos amanhã, a Secretaria da Casa vai fazer uma certidão disso, vai encaminhar à Prefeitura e a Prefeitura à Caixa Econômica Federal. Isso é o procedimento meramente burocrático, mas que está implícito que esta Casa de Leis está reunida aqui hoje para apreciar, entre outros projetos, esse que é o convênio da Prefeitura Municipal com o Ministério da Saúde. Portanto, não vejo aonde o prefeito passou por cima dessa Casa de Leis, relegou essa Casa de Leis ao segundo plano. Muito pelo contrário, está adotando o procedimento normal, usual, tá certo? Sendo que o convênio é de tal monta e tal natureza que ele poderia, se quisesse, mas não quis, ele seguiu a lei. É de tão alto interesse para a população que eu tenho certeza absoluta que os vereadores votariam da mesma forma. Tá certo? Com a parte, o vereador André Luiz Rezec. Primeiro, vereador Levin. Obrigado, senhor presidente. Eu entendi a explicação de Vossa Excelência, só que eu gostaria só de que até Vossa Excelência esclarecesse se eu tivesse errado em uma coisa. Primeiro, sai o dinheiro do Ministério da Saúde para a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica repassa para o município.
Para que esse dinheiro saia da Caixa, do Ministério da Saúde para a Caixa Econômica Federal, já precisa ter o convênio assinado. Depois, a fiscalização, esse era um ponto que eu gostaria que Vossa Excelência explicasse. Porque, antes de assinar convênio, o Ministério não deposita na Caixa no nome da Prefeitura. Essa era uma coisa que eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse. E a outra é que, no próprio telegrama, o mês de competência é mês 8 de 2007, ou seja, agosto de 2007. Nós estamos no mês de novembro. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse essas duas dúvidas, fazendo favor. Vereador André, eu não posso esclarecer porque eu não fui às minúcias do processo. O que o senhor está me cobrando são minúcias. O que eu estou tentando passar para os senhores vereadores é o procedimento padrão e burocrático na liberação de verbas. Tanto é, vereador André, que também deve estar, para ser depositado na Caixa Econômica Federal, mais uma verba de R$2,5 milhões para a implantação do futuro, como é que chama aí? Anel Viário de Barretos, que ainda não está confirmado. Então, na hora que tiver confirmado, o prefeito reúne, comunica. É desenvolvimento para Barretos, é benefício para a população de Barretos. Para quê? E isso, eu acho que deveria ser motivo de grande satisfação para nós, agentes políticos do Legislativo, assim como também do Executivo, assim como todos os agentes políticos da cidade. É isso que eu quero dizer. Para que as minúcias de um processo burocrático que a gente sabe que inúmeras vezes, eu não estou dizendo que foi o caso aqui, tá certo? Você vai o procedimento normal, quando você vai em órgãos do governo federal, onde eu conheço mais profundamente, são feitos pré-projetos, depois são assinados minutas, existem outros termos. Isso não quer dizer que isso desrespeitou a Câmara. Muito pelo contrário, o fato positivo é muito mais relevante do que as minúcias. O fato de que a população carente de Barretos vai ter acesso a remédio mais barato é muito mais expressivo do que minúcias da burocracia, sem passar por cima dessa casa. Essa casa está sendo instada a exercer o seu papel regimental. E ela está fazendo, obviamente, com todo zelo, e vai ter o voto de todos vocês. Agora, ficar usando um fato concreto e positivo, a conquista de uma farmácia popular, para tentar desfazer, dizer que o prefeito está usando, está sobrepujando a essa casa, está sobrepujando aos vereadores da bancada de situação, é, no mínimo, uma coisa inusitada. Aliás, inusitado é muitas coisas. Inusitado são muitas situações que eu estou vendo comentários na cidade e que eu acho que o senhor prefeito municipal falha na sua comunicação. Ontem eu vi um jornal diário da cidade de Barretos querendo saber aonde é que o prefeito investiu R$10 milhões do Banco Itaú. Eu gostaria de saber aonde é que a prefeitura investiu os contratos anteriores com o Banco Banespa nos anos anteriores. Era isso que eu queria saber, porque eu não sabia que existia contrato com o banco que eram renovados anualmente. Os senhores tinham ciência disso? Então, existem fatos que são criados para fazer fatos políticos. O que eu estou criticando é que existe um fato concreto, positivo, que beneficia a população de Barretos. E se quer pegar detalhes, firulas, para poder desfazer de quem foi lá e conquistou, isso é lamentável. Fazer política, fazer oposição, faz parte da política, faz parte do processo democrático.
Mas vamos cobrar. Vossas Excelências são pessoas inteligentes. Vamos cobrar, vamos nos autopoliciar no sentido de que a gente haja intelectualmente correto, que a gente não vá subestimar a inteligência das pessoas dessa cidade. Quando houver fatos realmente em que essa Casa de Leis seja sobrepujada, então eu estarei junto com os senhores. Mas a crítica, apenas pela crítica, para criar fato negativo, eu não vou conseguir ficar quieto e agir como um juiz que deveria ser o presidente da Câmara. Era isso, agradeço, senhor presidente, a oportunidade. Continuem discussões. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, funcionários e imprensa. Senhor presidente, eu vou esperar. Eu gostaria de falar com Vossa Excelência. Vossa Excelência não me deu a parte. Eu gostaria de responder ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu sou o segundo, o senhor não me deu. Pois é. O senhor podia me dar quantos quisesse. Pois é, eu vou lhe dar tantos quantos o senhor me pedir. E eu gostaria de responder a Vossa Excelência, inclusive, porque Vossa Excelência fez aqui um pronunciamento defendendo coisas que eu entendo porque Vossa Excelência tem que fazê-lo. Concordo com Vossa Excelência. Só que Vossa Excelência terminou dizendo uma coisa que eu gostaria de, usando as suas próprias palavras, dizer para Vossa Excelência. Que Vossa Excelência também não subestime a inteligência dos outros. Que Vossa Excelência também entenda que aqui tem 10 outras pessoas pensando. Algumas pensam de um jeito, outras pensam de outro, mas cada uma delas usa a inteligência que tem, como essas pessoas que estão lá na galeria, como aquelas pessoas que estão ali. Então, cada um usa a inteligência da forma como ela tem competência para usar. E todas as vezes que ela usa, ela chega a conclusões, a raciocínios, a elaborações, a um posicionamento. Isso é o processo da nossa capacidade intelectual e do nosso modo de ser e de existir. E ninguém tira esse direito de nós, a não ser que seja um processo ditatorial. Mas de pensar nunca, a não ser que nos cedem, que nos dopem. Eu quero lembrar a Vossa Excelência, senhor presidente, eu nem vim à tribuna, e esse é um assunto que nem interessaria discutir, porque o mérito, eu já disse, nós todos vamos votar a favor. Mas há coisas que Vossa Excelência comentou, senhor presidente, que agora a minha inteligência não pode aceitar. E é essa minha inteligência e meus recursos oratórios, e não são por causa dos meus recursos oratórios, senhor presidente. Eu tenho uma ordenação de raciocínio. Se eu consigo ter essa ordenação de raciocínio e consigo verbalizar isso, é um mérito meu. Mas eu não uso isso para fazer jogo, nem para poder impressionar, nem para poder levar vantagem. Eu uso apenas para mostrar uma coisa que o vereador André Rezec comentou e que deveria ficar só por aí. Como Vossa Excelência, no seu aparte, eu disse, que não tentasse defender o indefensável, que deixasse a coisa dentro da legalidade daquilo que nós estávamos apontando. Então, quando Vossa Excelência disse minúcias, firulas, coisinhas, Vossa Excelência disse, a frase que Vossa Excelência disse foi assim: é muito mais expressivo do que minúcias a liberação e a conquista da verba. Claro que é. Do ponto de vista da objetividade do ganho, do ponto de vista da finalidade do ganho. Mas essa forma como Vossa Excelência falou, de que as minúcias, senhor presidente, se chamam leis. Leis. E não são minúcias. Se fossem minúcias, a começar do fato, aqui na casa nós não teríamos um profissional que respeita as leis e defende as leis. Nós não teríamos a função também, porque nós somos imbuídos do cargo de controlar, fiscalizar e elaborar leis. As minúcias que Vossa Excelência está dizendo, que foram levantadas pelo vereador André, são no sentido de que o processo correu de uma forma ilegal. E eu vou dizer para Vossa Excelência, uma coisa só e desmonta todo o resto. Só uma coisa. Eu só quero a cópia do contrato. Só isso.
Estou pedindo a Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que a assinatura da cópia do contrato foi anterior ao dia 12 de novembro de 2007. Estou trazendo isso para cá, eu venho aqui para a tribuna, faço questão de pegar o nome de todas as pessoas que estão aí, todas, e dizer, ó, eu errei. O prefeito tinha razão realmente, o projeto não foi assinado, o convênio não foi assinado, foi só assinado depois que nós aqui aprovamos. Porque a Caixa Econômica, eu sei que o prefeito pode tentar fazer de novo um projeto, levar para a Caixa Econômica, só que ela não assina de novo, não. Já está assinado por ela. Então, estou pedindo isso para Vossa Excelência. Por favor, já que Vossa Excelência disse que não ocorreu assinatura, e nós todos, por mais crédulos que nós sejamos no apoio ao senhor prefeito, por mais benevolentes que nós sejamos no apoio a ele, nós todos duvidamos disso. É uma questão mínima de inteligência, não é uma questão de legalidade ou ilegalidade, moralidade ou imoralidade. Mesmo porque não teria dado nenhuma celeuma se simplesmente tivesse sido admitido isso no início. Como o vereador André denunciou, falou, realmente, nós fizemos essa bobagem. Pronto, morreu, enterrou o assunto. Porque o projeto em si vai ser votado e aprovado por todos nós. Mas da forma como está, tinha que acontecer isso que está acontecendo. Tinha que acontecer, inclusive, esse repto que eu estou emitindo a Vossa Excelência, no sentido, traga o contrato para nós. Se o contrato não foi assinado, vai ser assinado, ele vai ser assinado com uma data posterior ao dia 12 de novembro. Como eu disse, eu tenho certeza absoluta que a Caixa Econômica não vai fazer isso de novo. Então está feito anteriormente. Traz anteriormente. Eu sei que Vossa Excelência não vai trazer. Sei que Vossa Excelência não vai trazer uma coisa que foi assinada anteriormente. E disso, por mais benevolentes e solidários que sejam os senhores, ninguém pode aceitar que as coisas não tenham ocorrido ainda, havendo, como Vossa Excelência frisou aqui, firmemente, que tudo segue uma tramitação normal e legal para a final de liberação da verba. Então, senhor presidente, o papel nosso de oposição não é um papel de simplesmente votar contra, porque Vossa Excelência tem aí, com muita facilidade, a possibilidade de fazer um levantamento de todos os posicionamentos de todos os vereadores, inclusive, principalmente, dos 4 vereadores de oposição. Vossa Excelência tem essa possibilidade. Uma vez o prefeito disse no jornal que eu votava sistematicamente contra ele. E no levantamento que eu solicitei à diretora da casa, dos 90 e tantos projetos dele, eu havia votado contra 2. Que é o posicionamento do Paçoca, do André, hoje do Leston Leonel ou do Lilico. É só levantar e ver quantos, principalmente esses de benefício à cidade de Barretos, nós votamos contrariamente. É injusto demais nos colocar na posição de oposição, como se nós fôssemos xiitas, radicais, intransigentes, intolerantes e tudo mais. Nós temos que ter o nosso papel. E nosso papel hoje aqui é só de alertar Vossa Excelência e os outros vereadores para uma situação, no mínimo, irregular que ocorreu. No mínimo. E essa irregularidade nós estamos apontando não como uma forma de chegar e achincalhar com todo mundo, não. É como uma forma de nos alertarmos para o nosso posicionamento. Só. Quanto ao mérito, não há o que discutir. Senhora Vossa Excelência, eu vou ficar lá fora até, vou fumar um cigarro com Vossa Excelência, se for o caso, mas vou votar a favor e tenho certeza da votação unânime dos vereadores. Mas o nosso papel não é o nosso papel de oposição, é o nosso papel de vereador. Individualmente, fazendo ou não parte de uma bancada, nós temos um posicionamento a manter. Seja ele coerente ou não, seja ele lógico ou não, é um direito nosso que nós nunca podemos abrir mão. Uma vez, eu fui alertado aqui sobre o leão que dormia dentro de mim. Fui alertado, aceitei o alerta, muitas vezes me posicionei contrariamente, não foi uma vez só que eu me posicionei, sendo situação, me posicionei contrariamente ao prefeito. Até que numa dessas últimas vezes que eu me posicionei contrariamente, houve uma ruptura e eu deixei de ser situação ao então prefeito passado. Se ele errou, com certeza errou um monte de vezes, como esse atual prefeito errou e como os próximos vão errar, porque ninguém é Deus para não errar. Mas dizer que errou por boa intenção, não vale. Errou porque supôs que nós teríamos um posicionamento X,
Também não vale. Errou, está errado, tem que assumir que está errado. E nós não podemos abrir mão do posicionamento de dizer que está errado. Se nós abrirmos mão disso, o primeiro parágrafo, o primeiro tópico da lei do regimento interno é esse, rasga ele. Vamos fazer uma mudança geral. O vereador não tem que abrir a boca. Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Não, eu tenho uma parte para dar para o André primeiro, mas darei a Vossa Excelência. André. Obrigado, vereador Kiko. Eu só pedi uma parte também para que constasse em ata. O seguinte, e até Vossa Excelência disse antes, em gestões passadas, quando se acontecia uma coisa dessa, a bancada de oposição se votava contra, independente do mérito. E para deixar claro que a nossa bancada, que hoje é oposição, nós vamos votar favorável, não pela legalidade do processo, mas pelo benefício que traz à população, que foi a posição que nós adotamos desde o primeiro dia da posse na Câmara. Nós nunca votamos contra um projeto favorável. E lembrar que a competência no telegrama é de agosto. Então, ou seja, o contrato foi assinado antes de agosto. Nós estamos em novembro. Está vindo para casa agora. Mas se pegar o telegrama e olhar aqui, competência, 8 de 2007. A Caixa não vai liberar sem um convênio assinado para ninguém. O Ministério não vai depositar na Caixa antes de um convênio assinado. Isso é Com óbvio. certeza não. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador. E eu gostaria de novo de dizer aqui o que eu disse ao senhor presidente. Faça um levantamento do nosso posicionamento global aqui nesses já quase 3 anos de mandato que nós ocupamos. Nós 4. Aliás, eu requeri o vereador, esse levantamento da bancada do PMDB já tem há 2 semanas. Eu estou aguardando que a secretaria me forneça, porque eu já fiz o requerimento por escrito há 2 semanas atrás e estou aguardando. Obrigado. Vossa Excelência podia ter feito por toda a bancada. E a demora é natural, porque, afinal de contas, são muitos projetos, teve muita coisa aí que teve votação e tudo mais. É possível, e a Câmara, eu acredito que esteja num processo de muita operatividade, mas vai vir. E eu solicito de Vossa Excelência, que ao invés de solicitar pelo PMDB, solicite pela bancada toda. Claro, nós votamos contra algumas coisas que a gente não aceita. Claro. Isso não quer dizer que nós sejamos essa oposição que quiseram nos pintar. Vereador Paulo, Vossa Excelência tem uma parte. E me desculpa. Okay. Eu estou meio perrengue. Obrigado pela parte. Permite, presidente, a gente falar sentado, porque também preciso ler uma. Esse é um convênio, não sei se nós tivemos uma oportunidade de estar passando isso aí. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio e contrato de comodato com a Fundação Oswaldo Cruz, não é com a Caixa Econômica. Não, a Caixa Econômica é o agente repassador. Repassador. Ressalte-se ainda que, por oportuno, que por força da portaria 2136, de 31 de agosto de 2007, do Ministro de Estado da Saúde, que aprova a adesão dos municípios ao programa Farmácia Popular. Agora vamos lá na minuta do gabinete do ministro. O ministro, no uso de suas atribuições, está considerando a questão da farmácia popular, definir que os valores a serem transferidos nos municípios a título de implantação e de manutenção deverão se dar da seguinte forma. Os valores a serem transferidos aos municípios. Recurso a título de implantação, isto é, em parcela única e imediata, após a publicação da portaria. A portaria foi publicada em agosto de 2007. Isso até em termos para a gente estar esclarecendo e debatendo aqui em função disso aí. Então, eu entendo que, através dessa portaria, os recursos já estariam disponíveis. Agora, para concretizar, para buscar esse recurso dentro da Caixa, nós teríamos que ter aprovado esse convênio. Isso. O que eu entendo dessa maneira que está aqui na portaria. Isso aí foi até para título de esclarecimento. Não, eu entendo perfeitamente que Vossa Excelência... Porque aqui está no inciso 1, recurso a título de implantação, isto é, em parcela única e imediata, após a publicação desta portaria, que foi publicada em agosto de 2007. Só para esclarecer. Está certo, está bem esclarecido, cada vez mais bem esclarecido, vereador. O Brasil tem 6 mil municípios. 6 mil municípios são 50 milhões, são 300 milhões de reais no total,
se fosse seguida essa tramitação, como Vossa Excelência está dizendo. Ia muita gente para a cadeia, te garanto. Um monte de gente ia para a cadeia. Porque a situação de a verba estar disponível é a partir de assinatura de um convênio, porque tem município que não quer saber disso. Não, é o que está escrito que eu Tem não município. portaria, né? Aí a questão também da gente... Mas dá pena um pouquinho. Então, o governo central promulga alguma coisa, o município fica de braços abertos esperando receber? É assim? Não precisa de um procedimento? Está tendo um procedimento. Está tendo um procedimento, mas a verba já está em caixa. É isso que nós estamos levantando, Mas não está à vereador? disposição do município, à disposição que eu digo, em celebrar o convênio. Antes de Não, celebrar está o aqui, ó. Beneficiar a Prefeitura Municipal de Barretos, valor bruto de R$50 mil, informamos a liberação de recursos. Como assim? Liberou e está onde, então? Eu já te ligo, só um minutinho. Onde é que está o dinheiro, então? Está liberado, está lá no bolso de alguém, lá dos mensalões da vida, das coisas grandiosas que tem lá para Brasília? Não, vereador. Vossa Excelência está certo na interpretação das coisas, só que como o que a gente trouxe aqui, e a tônica do nosso processo de discussão, é que já estava aprovado, já estava assinado e já está liberado. Não haveria nunca a liberação. Porque imagina, se fosse liberado sem haver uma contrapartida do município, uma aceitação do município, todos receberiam. E tem município que vai dizer assim, eu não quero, eu não preciso, eu já tenho. Tipo São Paulo, por exemplo, pode ser que já tenha, e R$50 mil para São Paulo não vai significar nada. Então, nós temos que dizer que nós queremos. E é o que nós vamos fazer aqui hoje, aprovando. Só que quando a gente disser que nós queremos, já está querido. E é esse o problema que foi levantado pelo vereador André. Que a coisa já foi feita antes. E isso, nesse aspecto, nós ficamos para trás. A Câmara ficou para trás, mais uma vez. Problema nosso, porque nós continuamos nos subestimando. E digo para Vossa Excelência que existem aqui na casa aqui, pelo menos 50 cabeças. Cada uma delas tem uma forma de pensar. Mas eu acredito que a grande maioria delas, pelo menos, vai pensar que, embora nós estejamos aparentemente criticando, nós aparentemente estejamos censurando um posicionamento do Executivo, eles vão concordar com a gente. Obrigado. Continue a discussão o projeto 003/2007. Senhor vice-presidente. Continua em discussão, vereador Minaré. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa, o público aqui presente, que muito nos honra com as suas presenças. Eu vim à tribuna para dizer o seguinte: pelo menos da minha parte, eu quero confessar aqui, estou muito feliz, porque a gente vê que o prefeito municipal de Barretos, doutor Emanuel Mariano Carvalho, ele tem lutado para conseguir recursos para a nossa cidade. Evidentemente, recurso para o povo, principalmente no caso agora desse convênio, que vai trazer para a nossa cidade a farmácia popular, um remédio a preço de custo. E eu acho que ninguém faz as coisas sem luta. A gente vê que o prefeito, ele tem viajado muito, tem conversado com os deputados federal para que se coloque, né, emendas no orçamento para ser liberado no próximo ano. Há poucos dias foi depositado R$1,5 milhão
para a construção de 20 casas. E, aliás, eu queria dizer o seguinte, quando eu vejo aqui o vereador vir a essa tribuna e dizer que votou 2 vezes, mas talvez votou 2 vezes contra que desmontou uma cidade. Vereador João Minaré, por favor, atenha-se à discussão do projeto. Então, a gente não pode classificar o número, mas sim aquilo, o efeito. Porque às vezes eu voto num projeto que vai ter um efeito de uma maneira e voto num projeto que tem um efeito de outro. Vai para um campo que não tem nada a ver. Senhor vereador Minaré, um minutinho só. Questão de ordem, vereador Kiko Miziara. Questão de ordem. Por favor, vereador Kiko. Não, eu só estou pedindo para ficar no assunto que está sendo discutido. Eu acabei de alertar o vereador Mas Minaré. ele continuou. Vereador. Não. Ele continuou. Ele não falou, pronunciou nenhuma frase, vereador. Vossa Excelência tem gravado, sabe que Vossa Excelência o alertou e ele continuou falando dos projetos passados. Por favor, tem um projeto aí que é muito interessante, ele pode se esbaldar com isso daí, pode se divertir, falar que o prefeito é maravilhoso. Fala sobre isso. Vossa Excelência é perito nessa área. Eu gostaria, senhor presidente, que no momento que eu fui alertado, policiado por Vossa Excelência, com todo direito, que Vossa Excelência rodasse a fita para ver se eu voltei naquele assunto. Eu disse que foi 2 vezes, mas eu não falei aqui nome de projeto. Então eu acho que a pessoa está equivocado com as minhas palavras. Eu não sei o porquê. Porque eu trato todo mundo com respeito. É só voltar a fita que vai ver que em momento algum foi dito aquilo que foi questionado aqui. Vereador João Minaré, por favor, o projeto. O projeto em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu acho que tem coisas que a gente não interessa se fez o convênio, se o convênio já foi assinado. O que interessa mesmo para o povo de Barretos é o recurso. É aquilo que vai ser instalado em nossa cidade. Eu não vejo nada demais. Se o prefeito fez isso, é porque teve um motivo. Porque é sabido por todos que o prefeito é realmente um homem honesto. É sabido por todos os barretenses que o prefeito, ele dirige uma prefeitura com muita cautela e com muito cuidado. Agora, eu penso o seguinte, ponto de vista meu. Eu acho que quando tem uma coisa tão agravante, igual eles estão colocando aqui, ó, sistematicamente a oposição, aqui tem um rumo certo, promotoria. Ali na 15. Vereador, mas ninguém citou isso, vereador Minaré. Ah, mas eu estou dizendo, se é um caso tão grave, porque disseram que assinaram o convênio... Não é nesse sentido. Eu entendi, mas não... Entendi o que o senhor falou, mas nenhum dos vereadores aqui que fizeram uso da palavra citaram essa possibilidade. Eu estou citando. Porque, veja bem, na maneira que foi colocado aqui, dá a impressão que está acontecendo, que está caindo uma parte está caindo uma parte do mundo aqui. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque eu já vi votar projeto aqui de interesse do povo e votaram contra. Votaram contra. Vereador. Você quer uma parte, Lipinho? Caro colega vereador Minaré, já que o meu grande presidente esqueceu de dar a parte para mim, vou aproveitar a oportunidade de dizer que estão fazendo... Só um adendo, ele não é que ele não quis, ele passou despercebido. Ele empolgou no pronunciamento dele, então ele sentiu. Meu amigo Minaré, nós já fomos em situação e oposição na Câmara. Respondendo nessa parte até o André, muitas vezes votamos em projetos chegados em última hora aqui, do prefeito anterior, pensando na cidade, no sucesso, no crescimento da nossa cidade. Esse projeto já é um sonho antigo, que a população tanto espera para comprar esse remédio da farmácia popular. Agora, o que está
eu acho que não ficou bem entendido até agora, e o Exis foi muito feliz no seu pronunciamento, é que apenas o prefeito assinou um compromisso para que isso fosse, agora, através da aprovação desse projeto, finalizado com sucesso, porque nós sabemos que a Câmara vai aprovar esse projeto, que é de interesse da comunidade. Apenas isso. Será que está tão difícil de entender? Esse compromisso só ia concretizar após a aprovação do projeto, que está em pauta. Entendeu? Então, nós entendemos, João Minaré, que o prefeito, que tem buscado constantemente recursos e tem portas abertas a nível federal e tem procurado engrandecer nossa cidade através das obras que vem realizando, está incomodando a oposição. Essa é a realidade. E oposição é oposição. Todo mundo sabe que oposição, não existe posição positiva ou negativa. A oposição, ela vem para atravancar e para atrapalhar. O Paçoca foi muito feliz em pedir que se desse os pareceres aqui nesse projeto, porque ele entendeu que realmente é de interesse da população. E todos nós sabemos que tudo que é de interesse da população, nós já fizemos isso muitas vezes. Vossa Excelência vai continuar com a parte, mas eu quero só aproveitar o ensejo e falar duas palavrinhas. Eu acho que aprenderam a lição. Pode continuar. Não, o Paçoca chegou aqui, o Zecão hoje, numa reunião, falou que ele concedeu, a gente parabenizou ele. Eu acho que isso é papel bonito, que as pessoas não tentam atravancar os projetos que tem prazo, para amanhã ou depois falar por que o prefeito entregou na última hora, porque o outro também entregava na última hora os projetos. E vereadores aqui que foram aí falar, bonito, também assinavam os projetos. Nós não queremos aqui pensar em nomes, nós queremos aqui pensar no melhor para a cidade. E o melhor para a cidade já está acontecendo, e vai acontecer muito mais. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu quero dizer que fique registrado em ata. Eu acho que, em vez de criticar, a gente teria que subir aqui à tribuna e agradecer. Eu acho que seria a proposta certa. Vim agradecer o prefeito, porque tanta coisa que o prefeito tem conseguido para a nossa cidade, coisas boas, porque nunca se recebeu tanto dinheiro a fundo perdido quanto agora. Nunca. Mas, para isso, precisa ir lá em Brasília. Precisa ter um grande relacionamento com os deputados federais. E, se Deus quiser, eu tenho fé em Deus, que a partir do ano que vem vai acontecer muito mais coisas boas, além de todas aquelas que aconteceu. Tá? A gente sabe que o ano que vem é um ano político, é um ano que vamos procurar ainda mais tentar atravancar a administração, começar, às vezes, colocar um obstáculo naquilo que não precisa. Vamos chegar aqui nessa tribuna e vamos dizer obrigado, senhor prefeito, por a farmácia do povo, né? Está aí o Paçoca também, que tem farmácia, só que não é do povo, mas não é com aquele valor, né, Paçoca? É um valor mais alto, né? E a gente que é vereador, eu não vejo, assim, uma gravidade, eu não vejo de jeito nenhum um motivo para tanto. Se questionar tanto, porque se foi assinado o convênio, se não foi, nós estamos aqui, se foi, vai ser votado? Tudo bem, vai estar tudo ok, sem problema nenhum. Vai estar assinado o convênio bonitinho, quer dizer, daqui uns dias se instala a farmácia, já está sendo procurado um local, um ponto estratégico, mais ou menos estratégico, seja perto do postão, seja perto da Santa Casa, certo? Já está se cogitando em alugar um prédio. Então é isso que acontece, as coisas estão acontecendo. Eu não quero dizer tanta coisa que está acontecendo, porque talvez não seja oportuno, que aí vai dizer, não, está fugindo do assunto. Né? Mas eu acho que até caberia aqui. Mas o povo está vendo. Tudo de bom que está acontecendo. Hoje mesmo eu fui questionado, umas 2 ou 3 vezes, doutor Otávio, por pessoas perguntando, mas você sabe, vai instalar a farmácia do povo? Eu falei, o prefeito, sim. Foi lá em Brasília e conseguiu. Então, isso é importante para o vereador. Porque quando o prefeito vai bem, a administração vai bem, a gente também vai bem. Vai de mãos dadas. Vamos lutar para ver essa cidade, a cidade grande.
Vamos pensar grande. Esse negócio de pensar minúsculo, pensar pequeno, isso já era. Isso não existe mais. Hoje, nós podemos ver que a cidade mudou. Então, eu acho que o vereador, ele não pode vir aqui à tribuna só para criticar. Eu acho que a hora que tem que se aplaudir, vamos aplaudir. Tem que admirar os atos, aquilo que o prefeito tem feito, e nós, vereadores, também. Agora, de uma coisa, para encerrar, eu quero dizer, ninguém nunca vai dizer assim, vereador João Minaré, você votou contra dinheiro de graça. Isso eu nunca fiz. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Paulo Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos honram com a sua presença, está aqui hoje o secretário do Planejamento, a sua esposa, a quem eu quero cumprimentar todo mundo. Eu até não ia utilizar da palavra, porque é mais um convênio que vem atender aquela pessoa que precisa, aquela pessoa carente. Vi na pauta que não eram necessários 8 votos. Então, eu tenho certeza que esse projeto vai passar de uma maneira ou de outra, com a votação agora unânime, como foi feito pela oposição, mas quiçá saber que nós sofremos aqui já com projetos sociais, projetos importantes, aonde o próprio presidente Existo disse algumas minúcias, questionou-se uma área verde, onde as casas eram destinadas também para a família de baixa renda. Fizeram todos esses detalhamentos, como está acontecendo neste momento, nesse projeto. Só que, para o bem daquela população carente, esse projeto precisa de 6 votos. Voltando a tentar esclarecer... Senhor vereador, por favor, volta no tema. Cadê? Mudou o presidente? Não, não está na lá, que eu já reclamei para ele aqui, mas eu estou fazendo... Acho que eu devo... O senhor pede pela ordem... Não, ele pede pela ordem. Então o senhor reclama o presidente, está na... Mas voltando ao assunto, como a pedido de Vossa Excelência, num bom debate... E volto a reafirmar a portaria do ministro da Saúde, que ela é datada de agosto, que é um programa de adesão. O município de Barretos fez adesão. Para implantar esse projeto, há necessidade de celebrar convênio com a Fundação Oswaldo Cruz. É um outro assunto, é esse convênio que nós estamos debatendo aqui. A partir do momento que se tem aprovado o convênio com a Fundação Oswaldo Cruz, nós temos a condição de implantar, na prática, a farmácia popular em Barretos, que já tem um termo de adesão que está aqui no projeto. Não sei se alguém não leu o projeto, mas está aqui, datado a portaria do ministro de agosto de 2007. E aqui está dizendo o seu inciso primeiro, a letra aqui está muito pequena, eu já li para vocês, mas será disponibilizado pelo Ministério ao município, através da Caixa Econômica Federal, via Fundo Nacional de Saúde, a quantia para implantação. Isso é implantação. Agora, a questão do funcionamento seria com a Fundação Oswaldo Cruz, é onde nós estamos debatendo. Eu acho também, até está extensível, um assunto que, volto a frisar, ainda bem que nós precisamos de 6 votos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Verificação de presença, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Claudionor Risse, que proceda à verificação de presença. André Luiz Rezec, Claudionor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. Presente. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia.
Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Que a prefeitura tem que incluir para adesão. Tranquilo. Tranquilo. Eu chamo pré-projeto. Estando presente todos os senhores vereadores e não havendo mais vereador interessado em discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei número 103/2007. É em discussão única. O vereador Paulo Correia solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Eu achava que era em primeira discussão, não era, tem regime de urgência. Ele tem que ser agora, ele tinha que ser primeiro de tudo, depois do orçamento, tá? Não precisa nem Então, pedir está no versão complemento, preferencial. Não, está no complemento, ele está com regime de urgência, porque a gente tinha Suspenso. suspenso. Projeto de lei complementar número 12/2007, de autoria do prefeito municipal, que assegura o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às micro e pequenas empresas, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, no âmbito do município, e dispõe sobre a instituição de incentivos econômicos e dá outras providências. Está no complemento, só que é discussão única.